Fala pessoal, beleza? Aqui Júnior Corona, do Teoria Controversa. E mais um episódio aqui. E Netão, eu achei que ele não ia aceitar vir aqui bater um papo com a gente, mas vi que o cara é muito humilde, muito bacana. Diferenciado, né? Diferenciado, né? Diferenciado. E acho que a gente mais vai aprender Com do certeza. que qualquer outra coisa, né? Sim. Então, queria agradecer aí, não sei se o pessoal conhece aí como Cristiano Araújo de Melo, mas fala aí quem que é. Mais conhecido como Índio Maringá. Primeiramente, eu queria te agradecer muito, Índio, por você ter aceito o nosso convite, sua humildade de ter vindo aqui, dar uma entrevista para nós. Para nós é uma honra, em nome do Teoria Controversa eu agradeço muito e confesso que estou até emocionado. Somos amigos, mas eu estou emocionado pela sua humildade de vir aqui falar um pouco da sua história, da sua trajetória e passo a palavra para você aí. Boa noite, eu fico feliz pelo convite, né? A gente sabe que a vida é muito corrida. Sim. E quando a Vanessa entrou em contato, falei, rapaz do céu, eu vou ver se eu consigo, porque é muito... Por exemplo, hoje eu tive alguns compromissos, aí eu falei, não, hoje eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, para poder estar aqui com vocês. Mas depois estava conversando e eu falei, meu Deus, olha quem é o Neto, que eu conheço, mas eu vi lá o outro nome, né? E a gente já se conhece faz tempo, que bom saber que você está na comunicação. Bacana. Né? Eu falo que a comunicação é todo dia, né? Todo dia você está aprendendo, de repente hoje você está começando, mas amanhã você vai desenvolvendo. Quando pensar que não, você está ensinando também, né? Isso que é legal. Todo dia, assim, a gente aprende todo dia. Eu estou na estrada aí, mas estou todo dia aprendendo. Você tem que aprender, às vezes, engolir 10 sapos por dia. Sim. Porque nada é fácil, né? Mas tudo que é difícil você dá valor em dobro, né? Isso que é legal, isso que é importante. Então hoje, né, é o começo de vocês, é o começo de uma nova história. Sim. Né? Eu acredito que todos aqueles que... Tudo que você fizer com amor, você vai vencer. Né? Tudo que você fizer com amor, que você pedir para que Deus abra um caminho novo na tua vida. E Deus abriu. Eu trabalhava numa coisa que eu não gostava e hoje eu sobrevivo fazendo aquilo que eu amo. Então, para mim não é trabalho, para mim é uma alegria você viver. Você tocou num ponto muito importante, inclusive o Júnior, assim como várias pessoas que estão nos assistindo aí, Índio, para quem vê o Índio Maringá, né, as reportagens, vê você, as amizades que você construiu, parece assim muito fácil, né? Parece que você já nasceu e já foi contratado ali, mas a realidade não foi essa, né? Eu gostaria de saber como foi o seu começo. Antes de você se tornar o jornalista, algumas histórias como, por exemplo, até locutor de rodeio você já foi, né? Rapaz, quando você trabalha na roça, você quer fazer de tudo para sair da roça. Essa é a verdade, porque é doído, né? A roça é doído. E meu pai é agricultor, a gente trabalhava na roça pequena, não dá dinheiro, só dá trabalho, né? Sim. E aí eu morava na roça, não conseguia estudar à noite nada, fui fazer magistério para ser professor. Falei, opa, a única coisa que tinha era isso, estudar de dia para... E aí, graças a Deus, com muito trabalho, a mãe do meu filho me ajudou na época. Né? Eu me formei, eu falei, não vou dar aula não gosto não, eu trabalhava. Eu me formei em magistério em 94. Certo. Só que em 94, quando ela ficou grávida, eu trabalhava na Ceasa carregando caixa. E eu gostava mais de carregar caixa, porque... Não estava na roça. Não estava na roça, né? Aí ela me ajudou, levou meu currículo lá na prefeitura de Sarandi. Aí fiquei trabalhando. Aí trabalhava no Ceasa carregando caixa, dava aula à tarde. Já começou a melhorar a vida, né? Sim. Já era 2 períodos. Mas na época, rapaz, eu trabalhava segunda, terça, quinta e sexta, que é o dia que dá mais movimento, que vem caminhão de fora para buscar... No Ceasa. Rapaz, eu trabalhava 4 dias, eu entrava 4h15 da manhã, quando era 11 horas ia embora. Eu ganhava o dobro do que eu ganhava dando aula o mês todo. Você acredita, velho? Com certeza. E até hoje, assim, para ser professor, você que está nos assistindo, tem que amar. Porque não todo o Brasil não tem a valorização. Remuneração que E ele principalmente o merecia. ensino fundamental, onde você tem que pegar na mão do aluno, escrever, sabe? Sim. Então, assim, quando os nossos governantes valorizar o professor,
nós vamos ter um mundo diferente. Com certeza. Que não tem, rapaz, não tem. Eu lembro que, na época, depois eu falei, rapaz... Olha, eu prestei concurso para trabalhar no Correio, ganhava mais que professor na época. Para vigilante da Prefeitura de Maringá, prestei e passei. Para Gari, passei. Mas Deus tinha outro plano. Não cheguei a ser efetivado, mas eu queria qualquer coisa depois que não fosse da aula. Que não fosse da aula. Da roça. Não, aí já não era mais da aula, né? Eu falei, porque não é fácil não, né? Mas até hoje, Índio, se você pegar, é que poucas pessoas dão valor nisso, mas se você pegar, muitas pessoas buscam status, né, de nome. Às vezes o cara trabalha de recepcionista no banco e tal. Mas se você for no Ceasa até hoje, encher uma pampinha com as frutas ali, parar em qualquer esquina de Maringá, você faz mais de R$800 por dia. Rapaz, eu trabalhando no Ceasa, você tem que pedir para Deus luz, né? Porque às vezes você trabalha na escuridão, irmão, você não prospera. E aí eu vi aquele pessoal jogando aquele monte de tomate, pepino, cebola, uma luz. Opa! Aí comecei a levar já de carona. Acho que com 4 meses eu comprei uma Brasília e enriquei. Vendendo as coisas, porque eu jogava tudo num tanque, o que subia era ruim. Aí jogava fora, o que sobrava, embalava, vendia. Aí eu ganhava mais do que dando aula e do que carregando caixa no centro, era vendendo. Vendendo, exato. Porque assim, tudo na vida é o vendedor. Né? Nós estamos falando aqui com o microfone. Se não tivesse o vendedor, o cara que fabricou o microfone ia morrer de fome. Então tudo, né? Essa roupa, tudo. Verdade. Se você se especializar em venda, igual vocês estão na comunicação é bom, mas o que dá dinheiro é venda. Exato. Isso aqui vocês têm que fazer sucesso através disso aqui, vender e ganhar dinheiro. Sim. Então tudo na vida é você vender. E a gente está se vendendo todo dia. Exato. Todos os dias. Você sai de casa, você tem que colocar a melhor roupa. Você tem que olhar no espelho e falar, cara, hoje eu estou bem. Que aí você já sabe o que é vencedor. Eu vejo muitos amigos meus que trabalham assim, desanimado, cara. Irmão, graças a Deus, todo lugar que eu passei, eu pedi as contas e fui embora. Porque quando você está desanimado é que Deus já não está mais ali com você. Já não adianta ficar forçando. Pede as contas e vai embora, que tem coisa melhor. Sim. Porque às vezes você fica ali, sabe, por causa do dinheiro. Quando você trabalha só pelo dinheiro, você é um infeliz, cara. Verdade. Você é um infeliz. Quantos ricos a gente conhece que é infeliz? Meu Deus. Não é? Aí você vê um cara pobrezinho no fundo da vila, tomando uma glacial, comendo um torresmo, feliz da vida. Por quê? Porque o dinheiro não está só no material, está em você viver bem. Exato. Né? Exato. Então, assim, quando eu vi que dar aula não era para mim, orei, Deus abriu as portas, eu fui trabalhar de empregado, de graça para os outros para aprender. Para poder só fazer o que gosta. Só. Trabalhei 6 meses na rádio Atalaia e de graça, cara, você tem. Aí depois eu vi que a rádio não é fácil ganhar dinheiro, não. A rádio AM, até FM a gente vê, não é fácil. Porque, na verdade, vive de publicidade. Publicidade, né? assim... Rapaz, se você comprar um horário numa rádio e você explodir, top. Mas você trabalhar de empregado para os outros na rádio, não dá tanto dinheiro. Entendi. Não dá. Tem que ser você comprar o horário, peitar e falar, agora é meu. Entendi. E aí você faz do jeito que você quer. Aí chove, igual o Pinga Fogo fazia. Entendi. Ô, Netão, uma dúvida também, né, Índio? O nome, da onde que veio o nome Índio Maringá? Veio do rodeio. Eu sempre gostei de rodeio, né? E aí tem um amigo meu chamado Giovanni Araújo. Certo. Que hoje é meu amigo, trabalha na rádio também. A gente trabalha acho que é Nova Engá FM do Paulinho do Gás. E aí eu fui atrás dele para trabalhar com rodeio, meu nome é Cristiano Araújo. E aí eu cheguei nele e falei, rapaz, mas Cristiano Araújo, o povo vai achar que você é meu parente, aí não vão te dar valor, olha só. Por isso que eu falo, porque assim, como o Giovanni Araújo, esse cara é parente dele, deixou ele falar porque é parente. É verdade, faz sentido. Ele falou, inventa um apelido, aí você volta, vou voltar em Paissandu. Quando eu estiver em Paissandu, aí eu deixo você falar. E eu tenho o apelido de Indinho, meu avô. Eu parecia um bugre, né? Um pequeno, parecia um bugre. Eu sempre achei bonito o nome Maringá, sempre achei bonito. Forte, né? Maringá, eu nem sabia que era uma Índia, assim na minha simplicidade, né? E agora você está me ensinando, porque eu também não sabia. Caboclo, né? Caboclo é Maringá. É verdade. Caboclo, né? Mas assim, eu falei, cara, Índio, Maringá.
Eu tinha visto, não sei aonde, que apelido pegava, né? Gaúcho da Fronteira, Teixeirinha, os caras do passado, né? O Ratinho, Faustão, Gugu, tudo apelido. Branco Billy. Branco Billy. O Branco Billy existe. O Branco Billy é o narrador. Mas rolou isso daí, né? Mas hoje ele tá em Paranavaí. Sim. O Branco Billy, na época já tinha, eu não sabia que tinha. E o Branco Billy, mas ele era segurança e virou locutor de rodeio, cara. E ele foi bom, ele foi Você conhecido. lembra do Branco Billy? Sim. Mora em Paranavaí. E eu era para ser o Branco Billy, mas aí ele foi da frente. E aí o apelido deu certo, cara, graças a Deus. Assim, já tentaram mudar, né? O Pinga Fogo tentou mudar meu nome. Já tentou? Falar nisso, Índio, você entrou pro Pinga Fogo em 2001, certo? 2002, na verdade, Dia 6 de janeiro de 2002, dia de Santo Reis, que eu lembro que a Igreja Católica comemora, né? Sim. Eu lembro que o dia que ele foi me contratar, ele falou, rapaz, você vai ter sorte aqui. Eu falei, por quê? Ele falou, hoje é dia de Santo Reis. E aí marcou, era 6 de janeiro de 2002. E aí, quem deu essa oportunidade para você entrar na TV? Qual foi a primeira oportunidade que... Foi em 99. Eu trabalhava nessa rádio difusora, não, na Atalaia, e assistia programa policial, né? Comecei a narrar, fazer notícia policial, mas só lia, né? No rádio, não tinha desenvoltura e tal. Aí comecei a ver um programa chamado Porta Aberta, ganhava da Globo na época, 99. Da Porta Aberta, do Antônio Ismael. Antônio Ismael. Rapaz, e Deus me deu uma luz. Na época eu tinha uma Saveiro que eu entregava mandioca. Eu fazia tudo. Você trabalhou também no João Cioff também? Era do João Cioff, mas eu trabalhava pro Antônio Ismael. Ah, tá. Aí eu liguei pra ele, descobri o telefone dele, falei, caramba, eu preciso trabalhar com esse cara, porque aprender, né? Sim. Aí liguei, na época eu tinha juntado um dinheiro lá, vendendo as mandioca boa, comprei um DH668, o celular, que não era o grandão ainda, né? Já era Ericsson. Quem tinha era o cara. Eu lembro disso aí. Nossa, eu não tinha dinheiro pra pôr crédito, mas tinha pelo menos um celular, né? Aí liguei pra ele, falou, você tem carro? Falei, tem. Você tem celular? Tem. Então você já começa hoje. Falei, nossa, olha que fácil o teste, né? Mas não, ele ligeiro, ele precisava de um cara pra levar o Cinegra, né? E aí eu falei, não tem problema. Depois que eu descobri que era isso, né? Você foi usado ali, mas deu certo. Deu certo. Aí ele me dava janta, cara. Nossa, e era janta no JJ Maia. Na época era... Existe até hoje. Existe, mas na época era Pavan, né? Hoje Pavan. Sim. Nossa, eu falei, meu Deus, aí jantava igual um cavalo, né? Né? Aí no outro dia dava aula e já não trabalhava no Ceasa. Falei, agora eu vou me dedicar, né? Sim. E aí, meu primeiro mês de graça, segundo de graça. Eu tava ali, já aparecendo, né? Só na janta. Só na janta. Aí no terceiro mês ele me deu, acho que R$100. Falei, opa, já começou. Aí me falou, vai vender, que venda é o que dá dinheiro. E aí no quarto mês ele me deu R$300, depois eu saí dali e fui pra Record. Trabalhei um ano e meio, tinha um rapaz chamado Márcio Melo. E aí o Osésio Miranda trabalhava na época, mas tinha saído, aí eu fui pro lugar dele. Aí eu ganhava no quarto mês ele me pagava R$300 na época. O salário mínimo da época era o quê? 200 e pouco? Rapaz, eu não lembro. Eu sei que eu ganhava 300 lá e ganhava 250 anual. Aí esse Márcio Melo falou, não, você vem pra cá, eu vou te pagar 600, vou te dar almoço e janta. Eu falei, agora aí, quem? Ganhava só a janta? 600, mais o almoço e a janta. Nossa, rapaz, depois eu enriquei. Aí a Saveiro já troquei, aí você vai pegando gosto, né? Sim. Quando se você ganha um pouquinho mais, você quer dedica trabalhar, mais. se dedica mais. É um Aí estímulo. eu trabalhava bastante, mas era bom. Bom demais. Era bom. E uma pergunta minha, assim, em particular. Você ficou muito tempo com o Pinga Fogo, né? 12 anos, deu quase 12. Porque eu saí no dia 13 do 10... Não, saí no dia 1º do 10 de 2013, 1º de outubro. Faz 10 anos que eu saí. Saí com ele vivo. Ah, verdade. Vivo. Verdade. Ele era aquela pessoa realmente caridosa, assim, fora dos bastidores? Ali? Ele era um pai. Era assim, um pai bravo, né? Sim. Mas assim, se ele vir... Por exemplo, você tem filhos, né? Sim. Mas são pequenos? Uma de 11, uma de 8 e um de 3. É pequeno. Você acha que não tem ainda? Tem. Tem. 2. Mas assim, se você tem um filho grande,
E você fala, ó filho, toma esse Fusca. Aí ele vai, trabalha, troca aquele carro num outro. Ou toma essa casa, ele pinta, reforma, ele ajudava, entendeu? Entendi. Ele te dava e ele, os caras ajudam. Agora tinha uns que ele dava e o cara moía, ele não ajudava. Aí abandonava. Entendi. Mas hoje, toda vez que eu chego em casa, eu lembro dele. Cara. Ele me deu essa casa que eu moro lá, ele me incentivou a comprar. Eu entrei, ela era nova, entrei nela pagando aluguel. E aí ele falou, vou pagar metade do seu aluguel. E ganhava bem lá. Sim. E moía, hein? E aí, pá, aí ele falou assim, vem cá, vou pagar seu aluguel até 2009. 2010 eu não pago mais, você vai atrás e financia uma casa. Rapaz do céu, aí eu... Resumindo, aí fui atrás daqui, dali. Essa casa que eu moro eu comprei. Na época o aluguel, eu pagava 450 de aluguel, ele dava 225. Rapaz, Deus me ajudou, ficou 9 um parto, ficou 9 meses para sair o documento. E eu orando pro cara não desistir do negócio. Nossa. Ah, tinha que mudar de casa, né? A casa era boa, né? Sim. 93 metros, casa, minha vida na época não tinha. Logo o governo saiu, eu falei, nossa, dia 16 de dezembro de 2010, aprovou. Primeiro pagamento era, não, 2009, deu certinho. Tava no último ali, mês que vem já não pagava aluguel. Aí consegui o documento, levei lá para ele, 530 a primeira parcela da casa. Cheguei e falei, ó, o seu pinga-fogo. Pinga, né? Sim. Gostava muito de formalidade. Ó, deu certo lá a casa, quero agradecer ao senhor, vou fazer um churrasco, quando o senhor for em casa, tal. Tá aqui o documento, deu certo. Aí ele olhou, falei, aqui, tá aqui a prestação 530. O senhor falou que ia pagar a metade, a 265. Lembro do diálogo. Aí tirou um óculos lá que ele tinha assim. Ele falou, rapaz, não vou pagar a metade não. Falei, caramba, o cara só me acelerou para comprar a casa, né? Aí ele falou assim, aí eu fiquei assim, ele falou, vou pagar tudo. Quando você estiver aqui, eu pago tudo, você não precisa pagar nada. Ô, louco. Doido. Ele era o cara. Tratava realmente igual um filho mesmo. Não, igual um Você apoiava. filho. Quando eu saí, aí eu pedi as contas dia 1º de outubro de 2010. Saí, na época eu tinha R$19.300. Eu lembro como se fosse hoje. E ele pagava bem, sabe? Ajudava. Sim. Aí eu falei, Pinga, eu vou sair, tal. Aí falei que é pra massa. Ele falou, você quer sair? Eu expliquei qual que era os... eu precisava, falei pra ele. Depois eu conto por que eu fui, Entendi. Mas pra ele eu não contei isso, né? Entendi. Pra ele eu não contei. Contei só uma parte. E aí ele falou, você vai, se não der certo você volta. E eu tinha na época uma Hilux, estava quitada, falei, então faz o seguinte, ó, tem R$19.300 do seu FGTS. Você quer um conselho de pai? Eu falei, quero. Ele falou, não troca carro, não gasta nada, pega esse dinheiro, vai lá com ele da Caixa e não abate na prestação sua não, que é pequenininha. Abate no número de prestações. Eu nem sabia que... Rapaz, resumindo, Que você faz de trás para frente. Rapaz, abati 156 parcelas. Você paga... Numa pancada eu paguei 14 anos. Resumindo, a casa que era para pagar em 25, já acabei de pagar tem uns 3 anos. Nossa. Graças a ele. Né? Por isso que eu falo. Cara, mas eu orava muito para ele, que ele era terrível. Eu falava assim, Senhor, toca no coração dele para ele gostar de mim. Ele tava com tudo, né? Ele que mandava ali, velho. Rapaz, eu falo, Deus ouve a oração. Uma dúvida. Ele me ajudava em tudo. Mandava até lavar carro sem precisar. Ô Pinga, meu carro tá limpo, lava lá. Aí dava 200, 100 anos, era para lavar carro, na época era 50. Nossa. Né? Tipo, não, ajudava. Ele era... E hoje você tem um bom relacionamento com o Juliano Pinga, que é o filho dele? O Juliano, converso, a gente conversa sempre. O Juliano é o... Assim, é a sequência do Pinga Fogo, né? Uhum. Na verdade, o Pinga Fogo preparou ele, né? Entendi. Preparou ele para ser a sequência. Uhum. É que às vezes assim, troca muito o telespectador, né? Muda muito. Mas o Juliano tem um público dele, um público grande. Mas rachou muito, né? Depois que o Pinga Mas Fogo não morreu. conseguiu, assim, é uma verdade que não conseguiu manter o mesmo público do pai, né? Na verdade, assim, eu vou falar o que eu falo para todo mundo. O Juliano tinha que ter pensado como empresário. Sim. Ele era o filho do Pinga Fogo. Mas, cara, até você ser o Pinga Fogo é difícil.
Então deixa quem está mais tempo do lado, deixa o beija-flor, deixa o salsicha, pensa como empresário, mantém um programa na hora do almoço, top, rachava de ganhar dinheiro, fica à noite igual ele estava à noite, vai todo dia de manhã, vai se aparecendo no programa dos meninos. Exato. Aí rachou, o salsicha foi para um lado, né, tá voando. Você tá voando, né? Tá voando, o beija-flor foi para outro, tá todo mundo voando. Então não adianta, cara, você tem que comunicação é pensar Exato. tudo. Se você tem um time bom, é mais fácil para você ganhar do que você achar que você vai ganhar sozinho, entendeu? Desvinculou um time todo, infelizmente. Desvinculou, E não por falta de profissionalismo dele ou por coisas dele, mas assim, ele nunca ia conseguir ser igual ao pai dele. O pai dele é o pai dele, ele é ele. Mas assim, se mantém um time, né? Exato. Fica forte. É. Às vezes você não tem o principal atacante, mas você tem todo mundo que dá um passe e aí todo mundo vence. É porque quando a gente lembrava de Pinga Fogo, era automático vir na cabeça Índio Maringá, Salsicha, Beija-Flor. Você entendeu? É um time. Corujão. Então, assim, tinha que ter mantido isso daí. Corujão também? O Corujão já entrou depois, mas entrou já nos últimos tempos, entrou também, mas é um cara bom, que não era para ter saído de lá. Se você mantém todo mundo, Sim. cara, Faísca na época também, era o time. Faísca, verdade. O Faísca era por escala, o Beija-Flor, o Salsicha, aí eu, Faísca, o Corujão, a Silvia Letícia, Verdade. que é um poço de sabedoria. Então era 6, cara. Aquela que fazia muita propaganda, a irmã do Fernando. Né? Isso, a Thalita, 7, amiga ó. nossa também. Então, além do Pinga Fogo, tinha 7, entendeu? Nossa. Então, time, você tem que... Mas assim, cada um faz uma escolha, né? É escolha. Ô Índio, aproveitando agora, mudando um pouco de mala para saco. Ô, Netão, já que vamos mudar de assunto aí, acho que vamos segurar pra gente falar uma... Vamos falar rapidinho aqui A gente vai aprender mais com o Índio também. Vamos aprender mais com ele. A gente estava conversando antes ali, já vi que tem facilidade e depois do podcast aqui a gente vai pegar dica, né? De como Com certeza. melhorar mais a... Né? No final de semana, a gente tiver a oportunidade, grudar nele. Vamos ali conversar. Vamos lá conversar lá nos bastidores lá. Mas beleza. Mas a gente quer agradecer os nossos apoiadores aí. Netão, vamos falar então aí dos nossos patrocinadores aí que apoiam a gente? Vamos sim. Falar da 360 Contabilidade. 360 Contabilidade do nosso amigo Felipe, que fica localizado na Avenida Brasil, número 4312, sala 2. Você que precisa aí regularizar qualquer situação da sua empresa, está abrindo empresa nova, pode contar com ele lá. Ele, inclusive, é o nosso contador do Teoria Controversa. Boa. E é isso aí. O número do telefone dele está aí. Você pode entrar em contato direto com eles lá. Beleza. Falar da Tudo Crochê. Você que gosta de artesanato, de crochê, de decoração, para presentear quem você gosta aí, para decorar a sua casa. A Tudo Crochê, feito à mão com amor. Mande mensagem no número 99902-1401. O pessoal vai entrar em contato com vocês e mandar o catálogo. E é isso aí. A gente também foi presenteado, viu, Júnior? Ganhamos um tapete decorado aí. Oh, bacana. Legal. Netão, falar também aí da Nayara Valério, estética facial especializada, né? Fica ali na Avenida Mandacaru, 885, sala 6, telefone 449-945303. Clínica especializada em estética facial de forma geral, tá? Atende o público feminino e especializada em limpeza de pele com um protocolo exclusivo para esse tipo de tratamento, tá? E também são especializados em reconstrução de sobrancelhas. É isso aí. Isso aí? Isso aí. Netão, também temos que falar aí da VP Marketing Digital, né? Que acreditou no nosso sonho aqui do nosso podcast Teoria Controversa, né? Tava no papel, mas a VP Marketing Digital nos ajudou e realizou aqui, né? E estamos trabalhando. Então, você que tem um projeto, um sonho aí no papel, entre em contato com a VP Marketing Digital, segue lá no Instagram, que você vai ver que as coisas acontecem de uma maneira prática, rápida, fácil, tranquila. É isso aí. E o pessoal vai te dar essa força aí. Coloca em prática igual a gente, né? Coloca em assim prática, como a gente falou aí, ó. Tudo é um começo. Hoje a gente está aqui tremendo, gaguejando, mas daqui a pouco pode ser que a gente está Exatamente. sendo chamado para ser entrevistado Do também. lado de lá da Exatamente. mesa. É isso aí. Agora vamos pegar firme nas conversas aqui com o Indião? É o jeito. Então vamos É o lá. jeito. Opa, toque aí pra vocês. Ô Índio, uma curiosidade minha. Eu creio assim, a gente se conhece de outros carnavais. Independente disso, todo mundo tem sentimento, todo homem tem seus pontos fracos, né?
E uma curiosidade minha, assim, qual foi a entrevista que mexeu mais com você, assim? Eu creio que são várias, né? Mas teve alguma coisa, assim, muito forte, por exemplo, em 2006 você acompanhou a própria morte da minha irmã, não sei se você vai lembrar disso, na Colombo, que a carreta atropelou ali no sinaleiro do Bortolotto. Inclusive foi até você que acompanhou junto lá, em 2006, Maiara 2006. Areias, O caminhão estava subindo a Colombo e ela parada no sinaleiro e passou em cima dela, do namorado, só que o namorado, não, graças a Deus, não fez nada. Você lembra disso, né? Agora eu lembro, você falando assim, eu lembro. Eu procuro, na verdade, Neto, eu procuro todo dia deletar. Porque eu mexo só com coisa ruim. Então, eu estou dando um exemplo só da minha irmã, mas assim, você deve ser toda semana pegando coisas negativas, coisas tristes. Todo dia. E como que você consegue lidar com isso? Deletando mesmo, tentando... Rapaz, deletando, orando, pedindo a Deus para livrar, porque mexer com o invisível, com o oculto, toda vez que você vai no local onde tem um óbito, né, espiritualmente falando, ainda está ali. Com certeza. Não desencarnou ainda, está ali. Então, assim, todo lugar de crime, um assalto, a troca de tiros, um acidente com morte, tem energia positiva e negativa, né? E às vezes você acaba, né, sem querer, absorvendo isso aí e chega uma hora que você pira, né, cara? Hoje não, hoje eu tô bem, graças a Deus, mas na época do Pinga Fogo, eu fiquei 2 anos dormindo com a luz acesa. Não conseguia dormir com a luz apagada. Mas teve uma reportagem específica que te fez ficar desse jeito? Todo dia uma, né? Todo dia. Eu procuro não... Lá tem várias, se eu for citar aqui, tem muitas. Eu lembro que teve uma... Inclusive aconteceu de novo isso, infelizmente, né? Mataram um bebê junto com o pai e com a mãe. Mas teve um caso na Avenida Colombo. Esse foi você que entrevistou. Uma S10. O cara chegou para assassinar o pai e o pai estava com o bebê no colo. E deixou a criança viva no colo do pai morto. Foi ali, ó. Foi atrás do aeroporto. Cara de Paysandu. É forte, não é? Você vê essa cena assim, você lidar com isso, né? O cara tem que ter muito... Quando envolve pessoas que estão dispostas a correr esse risco, você já dá um problema igual você falou ali do Odivaldo Bueno, onde o cara matou, rapaz, a mulher, matou o cara, ele tinha uma rixa com o cara, e aí matou a mulher que não tinha nada a ver com a história, matou a criancinha. No mundo do crime, isso não é permitido, entendeu? Até entre os criminosos não é. Não é permitido. Não é. Você... Assim, tudo tem uma cobrança, né? E nesse trabalho seu aí, você já foi ameaçado por bandido? Graças a Deus não, você acredita? Então, é que eu vejo essas reportagens, né? Deus que me ajuda. Entrevistam uma pessoal e fala assim, rapaz, o cara não tem preocupação depois da entrevista, o cara fala assim, ó... Carismático, cara. E onde ele chega. Então, tem a situação assim, pô, ó, você tá dando entrevista aqui agora, mas depois eu... Não, mas assim, quando fala a verdade, você não pode ser pilantra, igual tem... Folgar também, Você não pode ser pilantra, mas se você falar que o cara é ladrão e ele é ladrão, ele não pode achar ruim. Não pode achar ruim. Igual eu falei, semana passada eu fiquei revoltado, uns pés de chinelo, sabe? Pegou um usuário de droga, bateu, querendo fazer tribunal do crime, pagando de traficante. Eu falei ao vivo, falei, bicho, vocês são uma vergonha para o crime. Quando que um traficante vai fazer isso no bairro dele para chamar a polícia no bairro dele? Nunca. E eu estava certo, no outro dia foi preso 2 irmãos, que devia estar começando no mundo, e outro menor junto, sabe? Ameaçando o cara com um pedaço de pau e gravando. Que bandido é esse? Chega a pegar uma experiência do tipo assim, chega um momento e fala assim... Você já vê e fala assim, é pé de chinelo. Assim, esse cara aí não... É vagabundo. Né? Igual os vagabundos que foram lá em Iguaraçu, rapaz, um tipo de crime que eu falo, nem dentro do crime um cara desse tem, entre aspas, moral, né? Porque quando você chega preso na cadeia, o que você fez? Os caras perguntam. Eu sou assaltante, sou isso, sou aquilo. Aí o cara vai chegar igual se estiver assistindo lá em Mandaguaçu, colocar arma na cabeça de uma criança, de uma mulher para roubar 4 contos, um cara que mexe com papel, rapaz. Não, sabe? O cara lá dentro mesmo, ele está enroscado. Não, ele não vai contar isso. Porque ele sabe que ele fez uma covardia. Colocar arma na cabeça de uma criança, aí aparece o vídeo, ameaçando a criança, depois sai correndo. Fala assim, bicho, assim, não sei se é porque a gente tá
há tanto tempo, antigamente não tinha isso, cara. Sabe? Não tinha. Essa molecada que está crescendo aí e pagando de bandido, eles acabam dentro do crime, eles são chacota. Sabe? O próprio preso que está lá dentro, ele não aceita assalto à residência. Porque o cara que está preso lá dentro, ele tem família aqui fora. E a família dele é de bem, às vezes a maioria é de bem. Exato, exato. Rapaz, entrar na tua casa, no teu lar, que é sagrado, colocar arma na cabeça da tua mulher, dos teus filhos, cara, tinha que ter uma pena. O traficante, ele não coloca uma arma na tua cabeça para você usar droga, você usa porque você é burro. Exato. Você que está acompanhando e você é viciado, aí coitado, não, cara, pô, você tem N chance de parar. Entendeu? Vai buscar outro caminho, né? Outro caminho. Exato. Agora um cara que entra na tua casa, coloca uma arma na tua cabeça. Te deixa sem opção de Sem defender opção, sua família. a tua família, cara. Imagina, por um pai, A vergonha, sabe? a humilhação. A humilhação que é. O que merece um assaltante de residência? Na minha opinião, tem que morrer, cara. Tem que morrer. Agora um vagabundo desse vai preso, pega 8 anos de cadeia porque é assalto. Aí se eu passar uma nota falsa para você ou para você, aí eu tô lesando o governo federal. Aí é 12 anos de cadeia. É complicado. Você vê? É complicado. Então a lei, ela só beneficia e protege quem? O governo. É igual os caras, sabe? Tem hora que eu falo assim, velho, dá até vontade de dar risada, sabe? Algumas operações para pegar contrabandista de cigarro. Cara, o cara que quer fumar cigarro do Paraguai, você é um trouxa. Se o cigarro brasileiro já te mata, Imagina o o cigarro do Paraguai vai matar mais ainda. Exato. Aí os cigarreiros estão tudo ricos. Por que estão ricos? Porque tem quem compra. Eu acho que pegar um monte de policiais para fazer... Cara, usa a polícia para proteger as pessoas de bem, sabe? Mas por que eles fazem isso? Porque o dinheiro que vem, o cigarro que vem do Paraguai, vai tirar dinheiro do governo. Lesando imposto aqui. Lesando imposto aqui. Não é porque o governo não quer que você use, fuma cigarro dele, quer que você se exploda, que pode câncer. Ué. Se eles conseguirem legalizar tudo, até a droga, índio. Se conseguir, infelizmente, legalizar essa porcaria, O governo vai querer ganhar dinheiro em se imposto em puder cima. ganhar, acabou. Vai mexe- colocar lá a cocaína, a maconha para fumar. Ah, o governo vai negócio deles é querer. o dinheiro. O Vai governo, taxar, e, né? e não é só esse governo não, tá? Qualquer Eu tô um. falando de qualquer Qualquer governo, cara. Infelizmente, as leis não são para beneficiar a população. São para beneficiar o imposto para o governo. Sim, sim. Né? Tanto é que um cigarro, eu não fumo, mas um cigarro acho que é 75% imposto para o governo. Cara, Um cigarro de R$10, R$7,50 é para o Exato, governo. Exato. E pro Aí o comerciante governo tá fala, vendendo- não, vamos colocar a polícia lá, porque não pode trazer cigarro do Paraguai, porque se trouxer cigarro do Paraguai, eles não vão comprar um cigarro nosso. Mas é só por isso a preocupação por deles, isso. Só por isso. Mas só voltando, eu conheço policiais, assim como você conhece também, que são realmente policiais corretos, que não têm medo da bandidagem, e aprendi com eles uma frase que eu levo para minha vida. O verdadeiro bandido mesmo, o cara que faz as coisas acontecer, ele não mexe com família, Não. ele não amedronta um pai de família, ele Nunca. não te envergonha, ele não pega uma criança, sua mulher, nem nada. E outra coisa, quando ele bate de frente com a polícia, ele sabe, perdeu, acabou, Ele tem o respeita, respeito. ele não troca tiro. E a polícia respeita o cara também. Precisa o quê? O policial ganhar bem, cara. sim. Quando você ganha bem, não você se não é corrompe. corrompe. Você acha um policial ganhar R$4.000? E dando a Cara, vida, pra né? dar vida, O cara sai, justamente. não sabe se volta. Mas né? é que eu te falo. Ah, Né? Esses tempos atrás tem uma operação da Polícia Rodoviária Estadual. E aí os policiais que foram, né, cumprir mandados de busca e apreensão, cara, acho que uma residência lá de um dos que foram presos, tinha cocaína, irmão. Mas, tabletão Sim. de cocaína. Por que ele estava com a cocaína? De acordo com a Polícia Rodoviária, não sei o que estou falando. Certo. Porque na hora do acerto pagaram o cara com cocaína. Pô, como é que você vai deixar passar cocaína, cara? É complicado, né? Tem algumas coisas que a gente fala que é controversa mesmo. Hoje mesmo eu mandei um vídeo pro Índio ali, marquei ele no semáforo da eu vi de Colombo, manhã. Da Mandibué, né? Colombo com Mandacaru, né? Então, não sei se você passou ali nessa hora. Mandei pra você, mas eu te vi que marquei. você postou. Cara, um caos ali. Eu falei, eu vou marcar isso aqui. Não pode, né? Porque é o seguinte, ali um caos, trânsito todo quanto é lado ali,
Parecia aquelas filmagens da Índia, sabe? Você vê, passar lá tal, e ninguém bate ninguém, mas tá passando lá, né? Tal. Aí eu falei, cara, vou marcar o índio aqui pra ele ver que ele tem bastante contato e vou espalhar tal. Mas, cara, ali, cadê o CEMOB naquela hora ali? Que horas era? 9h40 mais ou menos. Já tava, eles entram cedo. 9h40. Aí beleza. Aí eu tava ali vendo ali uma dificuldade para passar tal. Semáforo ali piscando ali e tal. Eu fiz a filmagem, mandei pro índio. Aí tava pensando, né? Ali, aquele caos, mas quando você para um carro no Star, ali você passa do tempo, você não paga, você leva multa e ainda perde ponto na carteira. Exato. Entendeu? Então, qual que é a coerência dessas coisas assim? O que traz carro, dinheiro. Quer dizer, um carro... Traz dinheiro. Exato. Um carro parado, mais além, um carro parado causa mais risco do que um carro passando acima de 60 por hora no radar, por exemplo. Entendeu? Perde mais ponto do que... Entende? É complicado. Então, só entrando nessa mesma linha que eu lembrei que eu mandei pra ele o vídeo, cara... Eu sou da seguinte opinião, se a gente for tentar mudar as coisas que existem há muitos anos, infelizmente a gente não consegue, né, gente? Por isso que a gente tem que ter a fé em Deus mesmo e tentar, porque realmente é complicado as coisas. Agora, voltando ali no assunto do índio, essa questão o índio é respeitado pelos bandidos também. Claro que por conta da educação dele, ele não inventa coisas, nunca teve uma reportagem dele aumentar alguma coisa para prejudicar ninguém, mas também não afrouxa de falar o que acontece. Só que assim, um passarinho verde me contou umas 2 vezes na delegacia ali, eu estava ali conversando com um amigo meu. O índio chegava lá, eu falava, filma não. Filma não, você lembra? Um amigo nosso, não vou falar o nome dele, infelizmente já faleceu. Umas 2 vezes, né? Tava ali, falava o índio, não filma não, não filma o menino não. Rapaz, é complicado, né? Às vezes você vai fazer a matéria... Aí só ficava na voz aqui. O indião ajudava. Tipo, não era ajudando, mas assim, tem essa... Uma ética, sei lá, uma coisa assim. Se é que posso dizer ética, por exemplo. A polícia hoje, nessa época, podia mostrar, né? Hoje não pode, cara. Hoje a lei não deixa você mostrar o preso. A polícia não pode, né? E assim, por exemplo, se eu assalto um monte de residência, se mostrar minha cara, você vai ver que eu roubei tua casa. Aí não pode mostrar. É umas coisas que... Né? Um senador lá de Roraima fez essa lei proibindo de mostrar. Favorecendo totalmente. Nossa. E aí, às vezes, a gente burla isso aí e mostra. Quando é um crime que vai ajudar, principalmente crime contra a mulher, né? Que é dentro da cadeia, os caras odeiam também. Então, tem coisas que a gente acaba mostrando para poder beneficiar a sociedade. Sim. Né? Mas você tem que agir com justiça em tudo, né? Entendi. Se o cara pratica furto, né, a graduação dele é uma. Exato. Se o cara é um assaltante, é outra. E se você fala que o cara que furta assalta, ele vai ficar bravo. Sim. Né? Porque o furto é um 5-5, daqui a pouco, infelizmente, devido à lei, daqui a pouco ele está na rua. Agora o assaltante não, dependendo do crime, vai juntando a pena, mas já vi cara praticar um monte de furto, pegar 30 anos de cadeia. Um monte de furtinho. Passagem hoje, né? Passagem amanhã. E o cara acha que não dá nada. Não, rapaz, aí você pega uma juíza e fala, vem cá, você tem 60 passagens, vou dar só 6 meses cada um, dá 30 anos de cadeia. Acabou. Irmão, não compensa o crime. Aquele caso índio que chamou muita atenção, e eu conheci ele, tá? O macaco. Aquele. Vai ser jogado amanhã. Ceasa. Vai ser. Não, você está falando do que atirou lá. Você vê como que é uns negócios assim. Rapaz, o cara até então, trabalhador. E eu vou falar para você. Eu falei isso no ar, falei isso pro doutor, pro delegado que estava. Cara, não dá para acreditar que aquele tiro que era para assadeira fez tudo aquilo. Exato. Por isso que eu falo, se ele desce da caminhonete, ele queria amedrontar o dono do açougue. Sim. Eu lembro desse caso. Aí. Se ele desce da caminhonete e vai, e independente de quem fosse, se ele tivesse assassinado ou atirado para assustar, lá dentro era uma coisa. Tava, de repente, agora o jeito que ele fez, né?
Pra assustar, atirou em todo mundo, matou um inocente, não tinha nada a ver com a história. E tem que pagar pelo erro dele. Só que eu falo assim, onde eu quero chegar até então, não sei se... Eu conheci Eu ele, trabalhei outras no coisas. César com ele, Um cara trabalhei gente para boa, um cara trabalhador. a você tá mãe, o entendendo? pai, todo mundo da congregação, os irmãos, tudo Por um bom. momento de besteira, De não conseguiu besteira. controlar a mente, infelizmente, tá pagando pelo erro. Tá pagando. Então esse cara não tinha passagem, ele teve um momento de raiva dele ali. Cara onde trabalhador, ele- cara trabalhador. mesmo. De raiva. Raiva com arma no lugar errado. Eu penso o seguinte, ó. Quando você vai fazer teste para poder ser CAC, tem várias perguntas lá que a psicóloga passa. Certo. Uma delas é momento de explosão. Quando você tem um momento de explosão, você toca em alguém, você faz o quê ou você só fala? Porque tem um cara que tem momento de explosão, que ele fala um monte de besteira pra você. Aí daqui a pouco cai a ficha, ele vai ou neto. Cara, Já me perdoa. exato. Eu sou assim. Eu sou assim. Eu xingo. Hoje assim, já fui pior. Hoje, graças a Deus, eu controlo. Isso chama-se momento de explosão. Mas se você está com a arma, por isso que é importante né, você fazer quando você... Hoje acho que nem consegue mais. Mas você está com a arma, você explodiu e atirou, você vai pedir perdão como depois? Não tem como Se voltar você atrás. matar. Não tem como. Então por isso que você tem que pensar muito, cara. Né? E eu tenho certeza que ele se arrependeu. Com certeza. Isso daí Né? eu creio que desde o dia que ele fez isso, alguns momentos, alguns minutos depois, ele já deve ter Cara, sido. que besteira. E eu conheço a família dele toda. Mas fez besteira, a família não apoia, né? E o delegado foi firme, meteu um monte de tentativa, cada tiro que lá foi... Considerado uma tentativa? Considerou, E assim, tem coisa que é melhor você levar um desaforo pra casa. Esse negócio que eu não levo desaforo pra casa, esquece. Qual que foi o caso? Por que ele... Um frango, brigaram por causa de um Olha frango. um frango, cara. Passado. Meu Deus. Discutiram Nem vi, lá, né? discutiram. Por causa do Acabou com a dinheiro. vida dele. Um cara trabalhador, um cara de família boa, né? Índio? Já gastaram mais de... Acho que já gastaram 1 milhão, tá? É. Advogado, E não resolve. porque ele ficou com problema de cabeça, né? Depois desse fato aí ele ficou... Ah, olha, ele fica, né? afetou, né? Tentou Ô, Índio, se deixa eu aproveitar, Netão, também tirar uma outra dúvida aqui. Se teve alguma reportagem assim, engraçada, assim, que aconteceu, alguma Ele é o coisa... cara das reportagens Entendeu? engraçadas. Então, ele é o cara. E fora isso aí, né? Pergunta pra ele o que você sempre quis perguntar, vai. Vai. Na reportagem que ele chutou o quê? A macumba. Chuta que é macumba. É isso aí. Não, mas não chutei Como é que não. Não cheguei a chutar não. Não, eu vi que você usava a mão esquerda, Eu um negócio desmanchava, assim, é. desmanchava e tal. Era chamado lá pra ir até o Vai lugar. em tal lugar, rapaz, comia as macumbas, paçoca, Chegava a comer. comia. Sério, Índio? Mas porque assim, é que com o tempo você vai aprendendo, né? E hoje está difícil para. Hoje eu não posso fazer mais isso. Que coisa, cara. Mas é quando tem esse trabalho, o que acontece? Eles sempre dão o melhor, né? Sim. Pros espíritos As lá, entidades que para as eles entidades, é o melhor. Então a gente fazia, mas não era para afrontar ninguém, né? Era uma forma de fazer com que as pessoas não tivessem medo. Não desrespeitando. né? Não desrespeitando, mas aí depois deu problema lá em Curitiba. Olha só. Aí. Mas assim, a Porque maioria- tem muita intolerância religiosa. Mas a nossa dúvida é você, como um cristão, não o fato de achar que as pessoas. Ah, é intolerância Tem medo, religiosa. Porque Você não tinha medo disso? Porque é o Nunca seguinte, tive. você falou que faz a reportagem e depois você ficou não sei quanto tempo dormindo com a luz acesa. Ah, não, mas isso aí era dos mortos, né, que eu fazia. Então, mas esse da macumba não te causava medo? Não. Hoje eu mexi numa Não, coisa não. lá, tô enrolado. Não, porque esse da macumba foi aqui, já eu tava na massa já. Ah, Lá na Band não. Na Band o pinga-fogo não deixava. Não. e você teve que pedir autorização para fazer isso aí ou veio na tua ideia e... Rapaz, veio do nada. Nós tínhamos uma diretora chamada Adriana e ela comprou a ideia e o Eduardo gostou também. Aí toda semana tinha um, até que chegou lá em Curitiba. Tem o negócio da Dilma, cara, do aviãozinho da Dilma. Meu Deus. Como que é isso aí da Dilma? Ou não pode falar? Um avião que ia cair a Dilma e não sei o quê. Era uns negócios meio loucos. Felizmente não deu certo esse avião. Não, eu falo. E nem o do Lula. Meu senhor amado. E aí deu rola aí, teve que parar. Cara do céu. E aí mas Aí você tem que se reinventar, né? entendi. Tem que. E Toda semana, toda época começa.
algo dá bom aí alguém vai e corta. Isso tem que se reinventar, cara. Que coisa, Ô, cara. Índio, deixa eu te falar. Tem um rapaz que a gente vai entrevistar semana que vem, Ah, e por coincidência é amigo em comum nosso, o Adilson Costa. o Adilson, da Defesa Civil, tá onde agora? Tá na Defesa Civil ainda? Tá, né? Ainda tá na defesa. Acho que tá lá, hein? Tá. O Adilson, Que gente história é boa. aquela lá que, antes de você chegar onde você chegou, nessas lutas, no tempo da roça, quando saiu o tênis da Nike aí, que vocês não tinham condição, como é que você fazia? Não, ele já tinha o tênis da Nike, eu que não tinha. Ah, O Adilson Costa da Defesa Civil, ele morava em São Jorge do Ivaí, eu morava no Vale Azul. E nós fazia até, cada golpe também que a gente cai, né? Ele e o Sargento Rony, que hoje está na PM, fizemos um curso para ser cadete da aeronáutica. Ninguém queria trabalhar na roça, né? Todo mundo queria pilotar avião. Aí fomos fazer o curso, até hoje não terminamos. mas por quê? Ah, porque desiste, era todo sábado à tarde, rapaz, assim, resumindo, desistia, mas criou amizade, né, ele, o Sargento Rony, a Wanda Leide, que era prima dele, eu saía daqui do Sarandi, lá do Vale Azul, ia lá para São Jorge do Ivaí, um baile, olha que loucura, isso em 92. 92. E comprava o tênis aonde, o seu Nike? Não, Nike era o top na época, né, na época tinha... Hospital do Tênis, que na época a Maringá FM divulgava, acho que ela era top ela e a 102,5 Cultura Que FM. era na época? Era Nike, Rainha System. Lembra o Nossa. M2000? É o M2000 já... Já é mais antigo, eu acho. Já mais antigo, né? E aí eu comprava usado, Nike usado nesse Hospital do Tênis, chegava numa cidade pequena, pagava de... Mas é porque pro rico, ele enjoa. Você sabe, o rico enjoou. Cara, pra quem não tinha o Nike, nossa, ali era um sonho. Eu usava, nossa, eu estudava, ia pra todo lugar. Lembro até hoje. Por falar nisso, acho que eu vou tentar ver se eu encontro igual ele. Ele era cinza, preto, com um detalhe do símbolo da Nike cinza, cara. Será que encontra? Acho que saiu de linha, foi muito tempo. Então, eram uns negócios assim, simples, mas bonito, né? Né? E assim, depois assim, aí depois comecei a trabalhar antes de trabalhar no Ceasa, eu trabalhava numa chácara, cuidava da chácara, cortava a grama do campo, tudo. Aí, o primeiro dinheiro que eu comprei o New Balance 540. New Balance. Esse é fera. Nossa, Até a hoje. luzinha, tinha uma luzinha do N, né? Nossa, à noite eu falo assim, nossa, comprei um tênis meu, cara. Aí, ele era novo. E aquele era novo. Aí, ó. Primeiro comprou, Primeiro né? novo. Rapaz, Netão, só uma outra dúvida também, de assim, você pode escolher reportagem e falar assim, não, essa aqui eu faço, essa aqui eu não vou fazer não. Cara, eu até poderia, mas eu não gosto. Senão você fica muito mala, né? Ah, entendi. Assim, eu sou... senão você... Porque assim, o que é uma reportagem boa? Não é verdade? Você faz ela ficar boa. Então, toda reportagem é boa pra mim. Os caras, o Thay e o Valério que não deixam mentir. Às vezes o que ninguém quer sobra pra você. Cara, você transforma ela, cria. É igual aquela que você fez do cara de Marialva, de Sarandi, que Isso. não tem frio, Não tem sei lá, de frio, touca e tudo. Aí você cria um negócio você ali. cria. Porque, vamos ser sinceros, cria dois historinha. vai sem graça. Mas você fez o negócio ficar engraçado, aí já passou um rapaz de Sim. cobertor ali, Cobertor, você já chamou o e tal. Valoriza, né? Você tem que criar. Então, assim, tudo... Eu até gosto quando não tem nada de morte, nada de reportagem factual que fala. Porque o que um programa policial vive do quê? Do factual. O que é o factual? A desgraça. E do sensacionalismo, né? Nós até não. Mas tem um pessoal aí de uma outra emissora, que eu não vou falar quem que é, né? Vive... Mas quando não tem nada policial, você tem que criar, cara. A televisão é criação. E é difícil quando você fica refém do que acontece. Aconteceu um capotamento, vamos lá. Cara, o capotamento tá lá, tá prontinho. É só chegar e narrar, o acidente foi isso, papapá. Cara, e outra coisa, como é que vocês conseguem chegar antes da ambulância? Não, lá na... Eu acho que é eles que... Fala, vai acontecer, vamos lá. Mas lá por exemplo, o pessoal do nosso plantão chega junto com a ambulância antes. Eu, como eu só faço de dia, eu chego no local, normalmente já
já tem um quadro, está tendo atendimento e tal. Mas isso que o Júnior está falando é porque algumas emissoras têm um grupo, né? Hoje Que ainda daí as tem, pessoas o bombeiro divulgam. coloca. Você passou ali, você fala, velho, antes de você ligar para a polícia, E aí já você manda. escolhe, às vezes tem tipo, tem vezes tem 3 ocorrências do bombeiro ao mesmo tempo. Aí tem um capotamento, um acidente de moto que tem muito em Maringá, Sim, demais. ou alguém ferido. Aí você escolhe, cara, para ver. Às vezes você tá sozinho e fala, e agora? Vou para onde? Né? Aí Porque tem que se reinventar nessa hora, porque você pode pegar... às vezes o que você acha que é o melhor, não dá nada. Chega, né? Que sempre o melhor é o pior. Para Sim, dar audiência, isso. entendeu? O pessoal quer ver a coisa feia mesmo, né? Infelizmente, É né? isso que eles querem. Infelizmente, assim, Querem ver. a gente não mostra sangue, tenta evitar expor o máximo, né? O Salsicha tem uma mágoa de mim, até um dia que você puder fazer essa ponte entre eu e ele, pra gente conversar por conta da morte da minha irmã, e é o trabalho dele. Ele quis lá no dia do velório, lá na hora, né? Ele quis entrar para filmar, para falar, e aí eu fiquei briguei com ele assim, porque na hora do nervoso ali, né? Até absorver tudo, mas a gente sempre foi amigo também. E aí ficou aquele clima chato, sabe? Mas assim, infelizmente é o trabalho de vocês. Mas tem coisas assim que às vezes o parente está difícil, passando né? ali. Você Velório fala, é difícil. Não filma que não é, porque... Mas às vezes não é nem... É só na hora, Você entendeu? É só naquela hora ali, naquele momento. Mas infelizmente a televisão em si, você vive disso, você é meu lado controverso, assim, né? Infelizmente vocês têm que reportar isso. É um jeito de dar audiência, assim, mas eu creio que, igual você já falou, que aconteceu de ficar um pouco chutado, algumas coisas. Fica, porque né? não é o seu querer, né? Não é você que às vezes quer ali ficar mostrando só não quer, só as não. coisas negativas, né? Porque você acaba absorvendo, né? Igual eu fui esse dia no velório da mãe, lá e da menininha, e da família que foi morta lá no... Sim. Aí eu cheguei lá, tinha que fazer o link, fazer a reportagem, mas cheguei lá, graças a Deus, não tinha ninguém ainda sendo velado. Porque como a mãe tinha morrido no hospital, estavam preparando, só ia chegar tarde, então eu não tive aquele contato. Porque dá para você dar notícia sem chocar, entendeu? Sim. Porque eu acho que quando choca, todo o veneno que você joga pro telespectador volta. Então tem que jogar coisa boa, tem que tentar, às vezes, né, dependendo do crime, você se revolta. É normal, né, ser humano. Mas eu, assim, eu procuro sempre ir pelo lado positivo, levar uma alegria, tentar fazer o menos de desgraça possível, né? É o jeitão seu que a gente que te conhece fora Se eu da pudesse televisão, escolher, eu faria só matérias engraçadas. Mas, infelizmente, a gente não posso, né? Não tem Muitas ainda. vezes você vai chegar num lugar, você não sabe o que você vai pegar lá, né? Ver, né? Dependendo do acidente, por exemplo, você pode chegar lá e ver uma coisa tem que ter estômago também, tranquila né? e pode ser que chegue e você fala, meu Deus. A maioria, né? Isso A maioria você tem que... aconteceu aqui. A Geraldo tá fazendo um link na São Paulo, perto da padaria, a gente sempre fica perto da padaria, que é 6 horas da manhã. Na São Paulo, aí parou atrás um cara com uma Maroc branca e dando sinal. O meu cinégrafo falou, o Cleiton falou assim, o cara acho que quer falar com você. Eu falei, o cara é louco, né? Agora gritando. Ele falou, rapaz, vai lá, acabaram de matar um cara. Eu falei, zoeira do cara, achei que era zoeira. Né? Rapaz, aí terminou o link, fomos lá, chegou lá, não era verdade? Olha só. Tinha, rapaz, matado o cara com uns 30 tiros. Aí, claro, falei pro meu cinégrafo, né? Falei, Cleiton, não filma não. Porque eu tava vendo, mas quem tava em casa, rapaz, estourou Foi aquele que desceu e atiraram com fuzil? Isso, do fuzil. Nossa. Explodiu, uma Não melancia tinha a mais cabeça. nada, né? Tinha mais nada. Aí eu falei, meu pai. Só que aí não tem Aquele cara tanto veio da choque. onde, índio? Curitiba. Ele veio fugir desses caras, os caras veio buscar aqui. E com certeza foi uma casinha, né? Porque alguém ligou pra ele, pra ele descer. Desce e mataram com 2 carros. 2 carros iguais. Complicado, hein? Que eu mesmo passo por alguns lugares assim, eu passo reto, nem olho, não curto essas Não, coisas assim. e até aproveitando aqui, as pessoas que passam, né, filmando, cara. Né? O que você quer filmar? Guardar no teu celular, um cara morto, cheio de tiro, pra que isso?
Guarda coisa boa no teu telefone. E ao invés de ajudar, né? Pô, quer passar lá? Passa Não, lá, ou no né? trânsito, vi É. acidente com morte, o cara passa filmando. Por que você quer guardar isso? Às vezes vê um acidente, às vezes ainda dá tempo de socorrer, a pessoa prefere ficar Tá filmando filmando. do que ir lá ajudar, cara. Também já Eu aconteceu. me acidentei, você lembra com o Picanta, a gente estava conversando lá no Rei dos Faróis, eu me acidentei ali indo para Mandaguaçu e eu caí numa ribanceira. Ficou um monte de gente lá em cima do guarda-rei lá, olhando lá embaixo, filmando, e eu pedindo ajuda para tirar uma amiga minha que estava dentro do carro. Ninguém vinha. Ninguém ajudava, não. O pessoal fica lá filmando, mas não te ajuda, não. Que loucura, cara. E não é repórter, não vive disso, isso que eu fico puto. Mas é, cara, né? Guarda coisa boa no teu telefone. Guarda desgraça, coisa, morte, sangue, tragédia, não. Indião, o que você pode deixar para nós aí? Um conselho para a vida, não só para mim e para o Júnior, que estamos começando aí. Exatamente. Isso aqui é um sonho, Índio, que começou na sala da nossa vó Bia lá, sentado, conversando. Exatamente. E a gente não faz isso assim, pensando em remuneração. Começou porque a gente gosta mesmo de poder, de uma certa forma, evangelizar, porque o evangelho não é somente ali a igreja, quatro paredes, né? Você falando sobre a sua vida, só esse fato de você ter saído de um rapaz que trabalhava no Ceasa, pegava carona em cima de caminhão e ter chego até onde você chegou, é porque você teve Deus, você acreditou em você acreditou em Deus, é uma forma de evangelizar. Qual que seria um recado assim, que você deixa, não só para mim e para o Júnior, mas para todo aquele que tem um sonho, um objetivo, ou aquele que acha que a vida, igual você, veio de baixo? Igual assim, então também, aproveitando, né? Só para você entender, você já conhecia o índio, certo? Sim. Eu não, eu conhecia das reportagens da TV. Sim. Então, como que eu vi o índio? Um cara que tá ali, eu falei, tanto é que quando a Vanessa entrou em contato, falou, dá para entrevistar o índio, ele vai aceitar. Eu falei, o índio, ele vai aceitar, e no teoria controversa. Eu falei, Netão, nós estamos há 2 meses trabalhando, né? Não estamos há 1 ano, 2, 10 anos, né? Sim. O cara é famoso, para mim é famoso. Demais, entendeu? Ele é mesmo. Então, ele é realmente famoso. Falei, vai aceitar, vai, aceitou, deu certo e tal. Começou a trocar mensagem com o Neto. Falei, pô, realmente o cara vai, o que eu vou perguntar, o que eu vou falar? Então, assim, pega como exemplo eu. Assim como eu vejo você como, assim, vamos dizer, a celebridade, alguém dá... Um exemplo, né? Um exemplo também. Muitos como eu pensam a mesma coisa, né? Sim. Então, assim, para mim foi uma demonstração de humildade muito grande. Que poderia muito bem falar não e a gente ia entender. Falar, não temos o patamar para poder entrevistá-lo ainda, né? Exatamente. A gente ia entender, beleza, não dá. Né? Mas assim, esse fato, Índio, né, de você ter saído da roça, literalmente, de você realmente ter passado por certas dificuldades. E o principal, já deixar um recado também, a gente está falando sobre suas matérias, o crime, morte. Isso mostra também que as pessoas, às vezes, arrumam desculpa por conta da condição financeira, por conta de tudo, por isso que entra no crime. E tá aí mais uma prova de que, na verdade, é questão do caráter, né, Índio? Do caráter. Eu trabalhei no Ceasa quase 5 anos. Muitos amigos carregavam caixa comigo, cheirava cocaína, fumava maconha. E graças a Deus, meu pai me ensinou. Eu nunca tive curiosidade, nunca. Os caras falaram, vem cá pra você carregar mais. Rapaz, eu pesava 59 quilos, carregava 300 quilos. Nos carrinhos, eu ia para trabalhar, tinha um sonho. Eu deixo a mensagem seguinte, tenha fé, sabe? Exercite a tua fé. Dobra o teu joelho, você que tem filho, que está me acompanhando. Eu tenho 3 filhos. Meu filho mais velho, ele é mais calmo. A minha filha do meio é mais rebelde. E a pequenininha é um doce. Só que qualquer um dos meus 3 filhos, se chegar, falar com amor comigo, e já aconteceu esses dias, a gente, pro filho você dá tudo, não é verdade? Sim. Eu dou a minha vida pelos meus filhos. Eu sempre oro e falo, Senhor, se for para acontecer qualquer coisa com meus filhos, aconteça comigo, não com eles. Então, assim, é Deus conosco. Como é que Deus vai te ajudar se você não pedir? Dobra o teu joelho na tua casa, independente de religião. Não se apega em religião nem placa. Sabe, eu não consigo sair de casa sem orar. Eu dobro, eu falo, Senhor, me livra do laço passarinheiro, da peste perniciosa, dos homens sanguinários. Faça com que as pessoas gostem de mim. Faça com que as pessoas vão me ver na rua, na televisão, em qualquer lugar, elas sintam alegria. Porque não tem coisa melhor quando você olha para alguém e sente paz. Sabe? No mundo onde as pessoas são tão perturbadas,
onde as pessoas são tão apegadas no material, são tão apegadas em status. Para quê? Não vai levar nada. Olha o Faustão, tadinho, orando para aparecer um coração, tá na fila. E aí você fala, mas tem dinheiro, não importa o dinheiro que for, não tem como comprar um coração. Ele tem que entrar numa fila. Mês, né? Sim, mas ele tem que entrar numa fila para esperar. E aí, o dinheiro, nós trabalhamos porque precisamos do dinheiro. Só que nós não podemos ser escravos do dinheiro. Não é verdade? Sim. Hoje eu estava fazendo o link de manhã, aí apareceu uma moça que é lá de Goiânia, que eu sou de Goiânia. Aí conversando, ela falou, sabe o fulano? Sei, foi enterrado ontem. Falei, o que aconteceu? Câncer no estômago levou ele. Falei, mentira. O cara com 600 alqueires, 20 coletadeiras, foi embora, irmão. Então não adianta, é só misericórdia de Deus clamar e orar, saber pedir para o Pai. Assim como nossos filhos pedem para nós, sim, nós temos que pedir para o Pai e Ele dá tudo, cara. Com certeza. Dá inteligência, dá dinheiro e não deixa a vaidade subir, tá? Se a vaidade subir na tua vida, meu irmão, o que derruba qualquer homem é a vaidade. Não é a vaidade de você querer andar bonito, não. Você tem que sair de casa bonito, bem arrumado. Não sai com a roupa que você não gosta. Olhe para o espelho e fala, eu sou um vencedor. E a vaidade de você achar que você é melhor que os outros. Ninguém é melhor que ninguém. Exatamente. Na esquina, um cara que está vendendo salgadinho te ensina o poder da multiplicação. Exato. Sabe, às vezes todo dia. Você tem que orar e pedir, porque amanhã a gente não sabe onde a gente vai estar, né? Exato. Temos que deixar pelo menos saudade. Porque tem pessoa que morre e fala, Deus me livre, foi tarde. Verdade. A gente tem que ter saudade de alguém, é verdade, isso mesmo. É isso aí. Netão, estamos chegando mais um final aí do nosso Teoria Controversa, né? Com a participação, eu posso dizer que especial, né? Com certeza, né? especial tem demais. Muito a aprender. Aprendemos bastante aqui, né? A gente tem algumas coisas para aprender, para melhorar, sim, né? E a entrevista do Índio, nesse começo, para mim foi um motivo de orgulho estar aqui conversando. Muito obrigado pela presença, Índio, né? E que você possa voltar mais vezes com a gente, que a gente ainda melhora ainda no nosso... Com certeza. Né? Amém. Deus. E, pessoal, só agradecer, finalizando aqui, a VP Marketing, a 360 Contabilidade, né, que está com a gente aqui. Nosso amigo Felipe. A VP Marketing Digital também, acreditando nos nossos sonhos. Nayara Valério, né, estética facial especializada, para quem quer dar uma ajeitada na lataria. Então, e Tudo Crochê, feito à mão com amor, né, Netão? É isso aí. Beleza? E galera, quem quer falar do curte lá? Agradecer também. E segue o nosso Instagram lá, @teoria_controversa, segue o nosso canal aí. Mais uma vez, agradecer você de todo coração, Índio. É um prazer muito grande. A gente tá se reencontrando, né? Igual você falou mesmo, assim, é tão bom. Na caminhada nossa, perdemos alguns amigos, um por conta de crimes, outro por conta disso, daquilo. Igual você falou para mim por telefone, graças a Deus, Deus tem nos cuidado, estamos aqui. Guardado, né? Essa pandemia levou tanta gente, né? Exato. E para mim é uma honra, repito isso, muito obrigado. Saber que você é o mesmo Índio daquela época do Golfe Verde, que não mudou nada, a sua humildade. Não, o Golfe Verde já estava bem. Mas assim, né, hoje... Ótimo que o cara troca um Golfe Verde num consórcio amarelo, só eu mesmo. Ainda voltei dinheiro ainda, pelo amor de Deus. Mas era o sonho dele. Eu olhava aquele carro lá, eu lembro que o Juninho falou assim, um dia que você estava lá na casa do capitão, sei lá, comendo carne, eu saí lá fora, eu olhei aquele carro, falei... Que legal, falei, agora ficar 6 meses acordando todo dia olhando esse trem amarelo na garagem. Galera, é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigadão. Deus abençoe vocês. Valeu. Um abraço.